Graça e paz, boa noite, tudo bem? Vamos lá, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Mas eu vou continuar falando aqui sobre a síndrome do gafanhoto. A pessoa que tem aquela mentalidade pequenininha assim, aquela mentalidade bem pequena, que tem dificuldade de crescer. A gente vai falar sobre por que essa pessoa tem essa mentalidade de gafanhoto. Todas as vezes que eu paro e analiso essa passagem do livro de Números, capítulo 13, que a gente está estudando hoje, eu vejo que quando Moisés fala para o pessoal, para os 12 espias, ir para a terra de Canaã, e quando eles ficam lá durante 40 dias, e eles tinham que observar como era a cidade, como era a terra de Canaã, mas sendo que eles, ao invés deles se concentrarem no lado bom da terra de Canaã, eles começaram a ver somente o lado negativo da terra de Canaã. Então, ao invés de eles se concentrarem nos cachos de uva, que eram gigantescos, que tinham que ter 2 pessoas para carregarem caixa de uva, eles se concentraram no tamanho dos gigantes. E todas as vezes que na Bíblia a gente vê falando de gigantes, a gente vê que é Deus nos alertando sobre os desafios e como a gente deve enfrentá-los. Então, eles não focaram na promessa que Deus fez. Eles focaram no tamanho do gigante. Ou seja, eles tiraram os olhos da promessa de Deus e colocaram os olhos nas dificuldades. Todas as vezes que a gente se concentra mais no lado negativo de alguma situação que a gente estiver passando, a gente vai estar perdendo. Ou seja, a gente vai estar deixando de lado a promessa que Deus fez para a gente em determinadas situações. Por exemplo, algumas pessoas têm o sonho de casar. Algumas pessoas têm o sonho de montar a sua própria família, de montar a sua própria empresa, mas assim que começam a surgir as dificuldades, elas começam a abandonar a fé e começam a duvidar, começam a perguntar se realmente foi Deus que mandou, foi Deus que abriu, começa a duvidar. Então, quando a gente começa a examinar a vida desses 10 espias, esse relatório que eles passaram para Moisés em relação às dificuldades, eu começo a pegar para a minha vida também. Por quê? Porque quando eu começar a olhar para as dificuldades que eu estiver passando, eu vou começar a deixar de lado a minha fé em Deus. E vamos traçar um paralelo também com a vida de Pedro, naquela passagem que ele anda sobre as águas, quando Jesus autoriza Pedro a andar no sobrenatural. Então a gente vê Pedro saindo do barco. Pedro primeiro pergunta para Jesus se pode ir até ele, ou seja, se pode entrar no sobrenatural. Jesus autoriza Pedro a andar no sobrenatural, mas de repente Pedro começa a olhar para a dificuldade, começa a olhar para os ventos, começa a olhar para a onda forte, e Pedro então começa a afundar. É nessa hora que eu quero que você se encaixe igualzinho esses camaradas que foram lá espiar a terra, espionar a terra. Eles olharam para as dificuldades e por causa disso eles começaram a murmurar, começaram a deixar de lado a fé e começaram a murmurar contra Deus. A tendência queridos, quando a gente começa a deixar de lado a nossa fé, a gente começa a murmurar, a gente afundar no projeto ou no propósito que Deus colocou para a gente. Porém, quando a nossa fé está firmada e arraigada em Deus, enraizada em Deus, a gente consegue vencer qualquer dificuldade. Então a gente vê que não há gigante que possa impedir os planos de Deus. A promessa de Deus era: eu vou dar para vocês a terra de Canaã. A única coisa que eles tinham que fazer era ir até Canaã, ver como é que era a terra, ver uma estratégia de entrar na terra para tomar posse daquilo que Deus deu e não olhar para as dificuldades. A palavra de Deus para a gente hoje vamos tirar os olhos dos gigantes e vamos focar somente na promessa que Deus fez para a gente. Amém? Meu nome é pastor Fernando Souza, sou da Igreja Apostólica da Família. No caso, a nossa igreja é de Santa Cruz, mas temos o nosso bispo Wellington Lima e o nosso apóstolo Brivaldo em Cabo Frio. Se você estiver interessado em saber onde encontrar a nossa igreja, você pode encontrar no nosso Facebook, IAF, tem IAF Cabo Frio, tem IAF São Bento do Sul, tem IAF Rio, tem IAF espalhada pelo Brasil inteiro, em nome de Jesus. Então eu creio que a sua família vai entrar numa rota de cura, numa rota de transformação, quando você
parar de olhar para dificuldades e focar somente na promessa que Deus fez para você. Shalom, que Deus te abençoe.